Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma noite de Rotaract Entrevista, projeto do Rotaract Clube São Jorge do Oeste, onde visamos trocar uma ideia com pessoas do nosso município aqui de São Jorge do Oeste. Meu nome é André Luiz Senen, sou o diretor de Avenidas Profissionais e sua vez, Eduardo. Então, boa noite, André, boa noite a todos que nos acompanham pela live do Facebook, né, do Rotaract. Sejam todos bem-vindos e desejar me apresentar primeiro, né? Sou o Eduardo Matheus Pascoaloto, então eu sou diretor da Avenida de Comunidades do Rotaract Clube de São Jorge e quero aqui saudar o nosso convidado na noite de hoje, ex-companheiro, né, aí pleiteou com nós no início do Rotaract, o Dr. Matheus Conter. Então seja bem-vindo, Matheus, a essa live aí, esse bate-papo, podemos dizer assim. Boa noite, Eduardo, boa noite, André. Para mim é uma grata satisfação ter recebido o convite de estar participando com vocês. Acompanhei as outras lives, muito proveitoso, muito produtivo o bate-papo que vocês têm com os convidados, com os entrevistados, e na hora que você me convidou, prontamente aceitei, porque sei da seriedade com que vocês levam, não só esse projeto, mas todos os projetos que vocês idealizam junto ao Rotaract. Estive com vocês há um tempo, e também sei que vocês se dedicam muito para estar realizando as coisas, desde um projeto para arrecadar fundos, para poder no final do ano fazer aquele projeto gigante que vocês fazem de Natal, e durante o ano tantos outros projetos de Páscoa, muitas vezes trazendo para crianças aí que não têm condições, que as famílias não têm condições de dar um presente no final de ano, no Natal. Vocês estão trazendo essa alegria para as crianças. Isso é muito bonito e tem que ser valorizado muito. E esse projeto aí, show de bola, sensacional, trazendo aí a comunidade mais perto das pessoas, trazendo a comunidade mais perto das profissões, dos profissionais, e tenho certeza que isso também ajuda o pessoal que ainda não se decidiu qual carreira quer seguir, qual profissão que quer seguir. É uma oportunidade muito boa de estar... Claro que a gente não sabe muito, não sabe tudo, e afinal bem pouco ainda, mas tenho certeza que sempre a gente tem alguma experiência para passar. Então, vamos lá, vamos com essa entrevista e tenho certeza que vai ser muito produtiva. Legal. Então, para iniciar, né, Matheus, queria que você contasse um pouco de quem é o Matheus Conter, né, onde trabalhou, onde estudou, a sua carreira profissional, né, até o momento. Então, tá bom, meu nome é Matheus Conter, tenho 25 anos, sempre tive o sonho de ser advogado, e graças a Deus consegui realizar esse sonho, me graduei em Direito, e também logrei êxito na aprovação do exame da ordem. Em 2017, em 2018 fiz o meu juramento, e desde então estou aí nessa belíssima carreira. Eu tenho muita paixão pelo que faço, amo muito a advocacia, e graças a Deus a gente está seguindo esse caminho. Tem suas dificuldades, tem suas barreiras, mas é sensacional. Eu indico para quem tem vontade de cursar Direito, não só para seguir a carreira da advocacia. Direito te abre um leque muito grande de carreiras que você pode estar seguindo, é muito produtivo. Resido praticamente a vida toda aqui no município de São Jorge do Oeste, nasci aqui, por um tempo minha família se mudou para Santa Catarina, ficamos uns anos por lá, retornamos a São Jorge do Oeste desde 2001, então a gente reside aqui no município. Fiz todo o meu ensino fundamental e médio no Colégio Anchieta, agradeço já de antemão todos os professores, tenho muito carinho, tenho amizade e mantenho contato com muitos professores, desde a época do colégio, e tenho certeza que alguns já estão nos acompanhando também aqui nessa live. Fiz minha graduação na Unicep, em Dois Vizinhos, me formei no ano de 2018, terminei em 2017, colação de grau em 2018, e tive também o exame da ordem em 2017, foi aprovado no 9º período, e fiz o juramento em 2018. Atualmente eu faço minha especialização na parte de Direito Civil e Processo Civil pela Univel,
Estamos aí sempre na busca de mais conhecimento, pretendo finalizar até o final do ano essa especialização, no ano que vem tá indo além. Isso aí. Isso aí, show de bola. Tu falou que sempre teve esse sonho de ser advogado. Teve algum motivo que te fez escolher isso? Ou foi pela admiração mesmo, pela profissão e tudo mais? Olha, André, não sei recordar assim, um motivo, porque desde pequeno sempre tive esse sonho, creio eu que seja por admirar de fato a profissão. A advocacia é uma profissão muito nobre, né? Até depois vou comentar um pouco aí sobre nossa atuação frente à Comissão de Prerrogativas da OAB Dois Vizinhos, mas eu acho que a profissão do advogado vem há muito tempo sendo muito desvalorizada, só que uma profissão que é essencial, como diz na própria Constituição Federal, é essencial para a administração da justiça. Então, é uma profissão que tem que ser valorizada, tem que ser respeitada, e acredito que seja por esse fato que desde pequeno eu tive esse sonho, né, de ser advogado, e vi, assim, a advocacia muito distante, mas consegui me graduar e hoje me tornar advogado. Creio eu que seja mais por admiração mesmo, essa profissão que pode trazer muitos frutos produtivos, muitos frutos bons para toda a comunidade, e sem advocacia, as injustiças aí no nosso mundo seriam muitas, tenho certeza disso. Isso aí. E assim, Matheus, hoje, para quem quer conhecer o Matheus Conter ou procurar algum serviço, né, aonde que encontra o Matheus, qual as causas, né, que você atende, criminal, previdência, famílias, enfim, qual o ramo que o Matheus atua, né, e aonde que o pessoal pode encontrar aí o Matheus Conter? Então, assim, Eduardo, no início de carreira, o advogado, muitos comentam que não pode escolher muito o que vai trabalhar, né? Mas, graças a Deus, a gente tem muitas amizades e sempre prezou por uma conduta de honestidade, de ética. Então, assim, sempre pude, não digo escolhendo clientes, né, mas poder trilhar numa área em que eu tenho mais afinidade, que é na área do processo civil, do direito civil, e principalmente na parte de servidores públicos. Hoje, eu atuo com grande ênfase no direito dos servidores públicos, né, análise, não digo do direito seletista, né, porque o servidor público ele é regido por um estatuto próprio. Então, eu, ao lado aí dos meus colegas advogados, atuamos em vários municípios já, com ênfase no direito do servidor público. E, claro, né, a questão do direito civil eu tenho muita afinidade, que é uma área que eu sempre estudei bastante durante minha graduação, e agora na minha especialização também estou estudando essa parte do direito civil. Direito civil é uma área muito abrangente, também envolve questão de direito de família, sucessões, parte de herança, é uma área muito abrangente, né? Eu não vou poder enumerar todas as ramificações que tem o direito civil, mas é uma área que eu tenho mais afinidade. Claro que a gente atua nas mais diversas áreas, tanto aqui em São Jorge do Oeste, município de Dois Vizinhos também atendemos. Então, nessas áreas que eu tenho mais afinidade. Mas, claro, que a gente faz, né, faz os atendimentos de outras áreas, processos criminais, trabalhistas, enfim. Mas que eu tenho mais afinidade com a parte do direito civil. Legal. Então, já para iniciar aqui e evitar possíveis problemas futuros com perguntas, a gente até deu uma comentada fora aqui da live, né, conversou sobre o que poderia ou não perguntar. E então, o povo também saber o que a gente pode ou não conversar contigo, eu queria que você falasse sobre como que é a ética profissional aí no seu ramo. A Ordem dos Advogados, nossa OAB, ela tem um código de ética próprio, né? Então, até questionamentos assim, que envolvam caso concreto, né? Não tem como a gente tá pontuando, né, uma consulta, digamos assim. Aqui, a gente tá para fazer um bate-papo, né, meramente informativo, né? Esse que é o cunho dessa parte
do direito, da advocacia, não trazer uma questão de resolução de casos concretos. Então, o que aconteceu na minha família, assim, assado, a gente indica que a pessoa, né, que a parte procure um advogado de confiança e que tire essas dúvidas de caso concreto com um profissional de sua confiança, né. Esse é um dos principais pontos que o nosso Código de Ética traz, né, evitar a questão de captação de clientela, evitar principalmente do advogado estar prometendo um resultado numa ação. Enfim, nosso Código de Ética, ele prevê várias situações aí que o advogado deve ter cuidado, principalmente no seu dia a dia, na forma em que faz propaganda, tem que ter esse cuidado, né? A OAB, ela traz muitas restrições, agora, com as redes sociais aí inflamadas, né, nos últimos anos, questão de Facebook, Instagram, muito se discute quais são os limites em que o profissional da área da advocacia pode ter com essas redes sociais. E muito já foi decidido até pelo Tribunal de Ética da OAB, não só a nível do Estado do Paraná, mas a nível de Conselho Federal, que certas publicações o advogado deve ter cuidado para que não remeta a uma situação de captação de clientela, mas que seja um conteúdo de informação, né, de uma nova lei que saiu no Congresso, uma nova jurisprudência que saiu em algum tribunal. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com muito cuidado pelo advogado, tendo em vista todas essas disposições aí do Código de Ética. Isso aí. E assim, Matheus, voltando, né, claro, tem essa questão da ética e tudo mais, mas para você, hoje, você há pouco comentou, né, que foi ali 2017, 2018, o grau, se formou e tudo mais, tem um preconceito com o advogado jovem? Um exemplo, né, eu vou indicar o meu pai a um advogado que tem um pouco mais de idade por causa que ele é mais inteligente, ele já tem mais processos, ele tem mais um convívio. Tem esse preconceito nos dias de hoje ou não? É mais tranquilo? Como está essa situação? Olha, Eduardo, eu creio que ocorre ainda algumas situações desse preconceito com os novos profissionais, não só na área da advocacia, como em todas as outras áreas. Sim. Mas, atualmente, assim, pelo menos para mim, a partir do momento que me tornei advogado, tive uma recepção muito boa de todos os colegas, né? Principalmente aí da subseção de Dois Vizinhos. Os colegas advogados são pessoas, assim, muito especiais, assim, para tratar bem o advogado que está iniciando. Tem um grupo que o pessoal também atua com a comissão de advogados iniciantes, então a recepção para os novos colegas é sempre calorosa, né? Em algumas situações esporádicas tem alguma situação de preconceito, um colega aí que acaba, de certa maneira, desmerecendo o colega que está começando, mas são raríssimas situações. Para mim, pelo menos, nunca aconteceu, né? Mas, claro, como você falou, né, muita gente, não por parte dos advogados, mas por parte do pessoal que mais o senso comum, pode pensar, não, mas aquele advogado tem mais anos de trabalho, mais anos de carreira, tem um conhecimento maior. De fato, né, quem trabalha mais tempo tem mais situações práticas, né, no seu conhecimento. Mas eu digo, por experiência própria, o advogado no início de carreira, pessoal que está iniciando agora na advocacia, pessoal que fez juramento nesse ano, ainda com essa situação de pandemia que prejudicou muitos colegas, atrasou vários juramentos, mas mesmo assim conseguiram fazer. Teve até juramentos que foram feitos por videoconferência, tiveram essa demora, mas o pessoal está vindo com muita vontade de trabalhar. Isso pode ter certeza que o profissional com vontade de trabalhar, seja em qual for a área, vai atender da melhor maneira possível o cliente, né? A gente até comenta entre os colegas advogados, o cara trabalha com sangue no olho, né, para entregar o melhor de si em cada processo. Então, tenho certeza que a questão de ser recém-formado, de estar começando hoje na advocacia, há 2, 3 anos ou há 30, não vai mudar a vontade do profissional de trabalhar. Hoje é muito fácil, Eduardo, você pegar um sistema de acesso a jurisprudências, está sempre antenado no que acontece na internet de novidades legislativas, é muito fácil para você buscar esse conhecimento.
né? Então, você tem na palma da sua mão, basta você querer. E muitos colegas mais antigos, né, podem ter essa dificuldade no acesso às tecnologias. Isso até pode prejudicar aí no andamento profissional. Mas que eu vejo assim, quem tem vontade de trabalhar, quem quer correr atrás, quem quer fazer acontecer, independente da idade, vai fazer acontecer. Então, pelo menos para mim, graças a Deus, nunca tive nenhuma situação de preconceito por isso. Que bom, que bom. Isso é muito bom, então. E aqui, pra você, aqui na região, os seus jogados conhecidos, assim, quais são as causas mais procuradas pelas pessoas? Tipo, o tipo de causa que mais ocorre por aqui? Então, não tem, acredito eu, uma causa assim mais procurada, né? São as mais variadas, né? Nossa região, que é essencialmente agrícola, claro que não vai ter muitas causas de direito empresarial, por exemplo. Questão de recuperação judicial, que hoje está muito em alta em várias localidades, em várias comarcas. Mas como a nossa cidade, pelo menos nossa comarca de São João é uma comarca pequena, né, de entrância inicial, eu creio que causas relacionadas a esses fatos não são muito corriqueiras, mas das mais variadas causas, principalmente questão de família, muito corriqueira aqui na nossa região, né, com mais ênfase nessa parte do direito civil, questão trabalhista também, agora grandes empresas, grandes indústrias se instalando em nossa região, com certeza isso vai aumentar a demanda, inclusive, trabalhista. E eu vejo também, inclusive foi tema de uma disciplina na pós-graduação, que é a parte do compliance, né? Muitas empresas hoje ainda não estão alinhadas com essa nova ideia de compliance, dessa sistema de governança, dessa parte do sistema de anticorrupção dentro da própria empresa, mas creio que isso no futuro, as empresas de maior porte vão estar se adequando a essa situação, porque é muito importante. Muitas vezes a empresa deixa de faturar um valor X, né, por uma questão que não soube alinhar com seus empregados, não soube alinhar uma situação de governança dentro da empresa. Então, eu penso que esse ramo do direito ainda vai crescer, está se desenvolvendo, engatinhando ainda na nossa região. Legal. E é o que a gente sempre fala, né? É uma área que sempre vai ter atuação. A gente tem uma pergunta ali em específico, mais à frente, ali, que a gente vai dar uma pincelada nisso. Não sei se tem alguma pergunta no chat, algo assim, mas então, se tiver também podemos estar fazendo. Temos aqui. Depois vamos fazer, acho que essas perguntas, né? Que tem no chat, que já tem ali umas ali que daqui a pouco já chegamos nelas. Se prepare aí, doutor. Então vamos, que nem a gente comentava em off antes também, né? Pelo nosso vínculo de amizade e tudo mais, a gente até fez um grupo no WhatsApp, né? Para discorrer aí das perguntas e tudo mais. E o Matheus até comentou com nós, né? Da questão da parte do juiz leigo, né? Uma atuação aí que ele está tendo, né? E eu queria que você comentasse o que é o juiz leigo, onde é a atuação, o que o juiz leigo faz, por causa que, assim como eu, não tinha esse conhecimento, né? E muitas pessoas, eu garanto que não sabem, não têm ideia do que é o juiz leigo. Então, Eduardo, no ano passado eu prestei um processo seletivo na comarca de São João e fiquei em segundo lugar. A primeira colocada e eu tivemos a mesma nota, mas por conta da prova de títulos ela acabou sendo selecionada. E agora estou finalizando, inclusive, minha pós-graduação e vou ter mais essa pontuação aí no possível concurso aí na frente. Contudo, por problemas aí pessoais, ela acabou não assumindo, né, o cargo na comarca, e eu fui chamado ainda antes da pandemia, ali em final de fevereiro, início de março, para estar assumindo a vaga de juiz leigo na comarca, juntamente também com a outra juíza leiga, doutora Anaília Oldoni, lá de Pato Branco. Então a gente atua aí na comarca. Muitos vêm me perguntar, mas o que se trata o juiz leigo? O juiz leigo não é o juiz titular, né, o juiz togado, que na nossa comarca é o Dr. Márcio Trindade Dantas, que responde pela comarca de São João.
O juiz leigo responde apenas pela parte do juizado especial, na parte civil e fazenda pública, né? Hoje eu estou respondendo apenas pela parte do juizado especial civil e a doutora Anaíde pela parte do juizado da fazenda pública. Então, o juizado, só para o pessoal entender, são causas até 40 salários mínimos, e na fazenda pública até 60 salários mínimos. Então, todas as causas que envolvam algum direito que não demande uma prova mais complexa, que tenha que ser produzida através de uma perícia muito complexa, hoje em dia estão se admitindo até perícias mais simples em sede de juizado, podem estar sendo protocoladas no juizado especial civil e serão a cargo do juiz leigo prolatar a sentença, que na sequência vai ser encaminhada ao juiz titular, que é o Dr. Márcio, para homologação. Então, assim, o processo chegou para o juiz leigo, né, está dentro dos parâmetros para julgamento, né, a gente chama a causa madura para julgamento, a gente vai prolatar a sentença, encaminhando esse processo para o juiz titular fazer a homologação, né, se tiver a sentença dentro dos conformes e dentro do que é o entendimento do juiz titular, vai estar sendo feita essa homologação. É basicamente isso. Claro, tem muitos outros pontos técnicos, né, mas para o pessoal entender mais ou menos isso. Causas, então, até 40 salários mínimos é de competência do juizado especial. Que orgulho, né? Que orgulho. É muito bom a gente conhecer alguém que coisa esse cargo que não é tão conhecido, né? Que não é muita gente que conhece. O pessoal confunde muitas vezes com o cargo de juiz titular, né? Mas não, é um cargo que não é através de concurso público, né? O magistrado, o Dr. Márcio, ele galgou esse cargo através de um concurso público da magistratura, né? Então é um servidor efetivo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e o cargo de juiz leigo é através de um processo seletivo, em que o juiz titular, ele realiza esse processo para estar colocando o juiz leigo. O prazo é de 4 anos, podendo ser prorrogado por mais 4. Então, dentro desse período, né, o juiz leigo aprovado no processo seletivo vai estar cuidando dessa parte do juizado especial. Show de bola. Conter, temos um velho ditado, que eu queria ver a sua opinião, né? Que todo mundo diz que um dia vai precisar de advogado. Todo mundo um dia vai precisar. O que você acha disso? Você realmente concorda que todo mundo um dia vai precisar do advogado, nesse caso? Olha, André, eu escutei na minha graduação uma frase que tem 2 certezas na vida. Uma é a morte e a outra é que você vai precisar de um advogado algum dia. Não se sabe quando, né? Mas que vai precisar, vai, né? Então, essa é a necessidade de, quando você precisar, procurar um profissional de sua confiança, né? Um profissional que você acredite que vai bem te representar, né? Porque muitos casos de problemas que chegam na OAB, né, de infrações éticas por parte de colegas, né, é a necessidade da pessoa ter critérios na hora de estar escolhendo o profissional, né. Mas é um ditado que a gente ouve bastante, né, e tenho certeza que sempre alguém vai, em algum momento da vida, vai precisar de um colega advogado. Aí. E assim, Matheus, eu comentava ali a questão do juiz, que muita gente não tem não conhece, né? E também, uma das nossas perguntas, deixei anotado aqui, muitas pessoas não conhecem como funcionam os processos, né? Que são a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância. Como que é essa questão? Como que é tratado? Como que a primeira instância passou para a segunda instância e assim sucessivamente? Olha, Eduardo, até é difícil explicar assim pelo curto tempo que a gente tem, né? O processo, ele vai ter o trâmite característico de cada procedimento, né? Procedimento que demande uma produção de prova específica, procedimento que necessite de um julgamento antecipado. É difícil de pontuar qual que é essa procedimentalidade, assim, de forma bem exata, porque cada caso concreto vai ter sua peculiaridade e vai demandar uma análise do advogado de forma diferente, né? A questão de graus
de jurisdição, né? Então, um princípio que rege isso no direito, né? O princípio do duplo grau de jurisdição. A partir do momento que se tem uma decisão em primeira instância, né, a parte pode, tanto a parte vencedora como a parte perdedora, pode estar recorrendo ao tribunal. Do tribunal cabe dezenas de recursos de acordo com cada decisão, né? Então é difícil estar te enumerando e ponderando qual o recurso que cabe, qual situação que pode estar ocorrendo, porque varia muito da análise de cada caso, né? Mas esse é um dos pontos muito importantes da nossa legislação, que é essa questão de sempre ter uma instância superior para a análise de alguma situação, né? Que o juiz pode entender de uma forma, mas o desembargador lá no tribunal pode entender de outra, né? O desembargador pode entender de uma forma diferente que o ministro no tribunal superior vai entender diferente, né? Então, para isso que existem as instâncias, né, da nossa justiça, e isso eu acho muito importante, até para que não ocorra nenhuma injustiça em qualquer piso, né, da nossa justiça, primeiro grau, segundo grau. Então, é esse fato, né, que a nossa legislação pensou e que é muito importante. Legal. Isso aí. Antes de continuar aqui com as perguntas, né? Temos participações aqui no nosso chat no Facebook. Vários amigos aqui mandando as palminhas pra você, Conter. Elogiando também. E temos aqui uma participação do nosso amigo Delmar, que esteve conosco algumas semanas atrás, na entrevista também. Te mandando os parabéns e questionando sobre a nova realidade das audiências virtuais. Qual que é a diferença na prática em relação com elas, assim, nas presenciais, nas virtuais? Então, primeiro, cumprimentar o colega Delmar, também advogado, né? E Delmar é uma referência aí para todo mundo que preza por uma pessoa de caráter, de honestidade, uma pessoa inteligente, que trabalha muito, que estuda bastante. Então, assim, quem quer ter uma boa pessoa de referência tem que se espelhar no Idelmar Ragnini. E respondendo o questionamento dele, desde março, né, quando teve o primeiro decreto do Tribunal de Justiça que suspendeu os prazos processuais em relação à situação de pandemia, teve o retorno apenas desses prazos no final do mês de maio. A questão das audiências, na minha opinião, essa é uma opinião bem particular, é extremamente prejudicial assim, para a questão do processo. Problema de conexão é muito corriqueiro, problemas assim de você sentir o momento da audiência, de levar a uma pergunta, de levar um questionamento à testemunha, ou no interrogatório, nos questionamentos ao autor da ação, ao réu, enfim, no meu entendimento e na minha opinião, é urgente o retorno das audiências presenciais. Todavia, teve aí no último dia 15 ou 16 de setembro, um novo decreto do tribunal, se não me falha de memória, o decreto 420, barra 2020, que estendeu essa situação aí de audiências online com um retorno gradativo das atividades presenciais. Então, situações esporádicas, né, vão ser levadas e agendadas para ter uma audiência presencial. Tive uma audiência nos últimos dias aí de um acordo de não persecução penal, que foi feito presencial, mas de maneira agendada, segundo o tribunal, para evitar questão de aglomeração nas dependências do fórum, mas já é totalmente diferente, né? E vejo que essa necessidade, essa vontade de retorno presencial não é só por parte dos advogados, por parte de todo a parte do judiciário, né? Os serventuários, o pessoal do Ministério Público também tem essa vontade, porque é totalmente diferente, né? O único ponto que eu vejo que é benéfico é a parte das sustentações orais no tribunal. Aqui, para nós que somos do interior, se deslocar até Curitiba, até a capital, para fazer uma sustentação oral, muitas vezes se tornava muito difícil pelo tempo que se perdia na estrada, e também pela onerosidade ao cliente, né, que teria que pagar os gastos do advogado, de hospedagem, de pedágio, de combustível, alimentação, e acabava se tornando muito caro.
Então, um ponto positivo que eu vejo desse sistema de audiências virtuais são as sessões do Tribunal de Justiça, inclusive agora são transmitidas pelo YouTube, né, na página do TJ Paraná no YouTube, transmissões ao vivo, que possibilitam também os colegas advogados, todas as pessoas a estar assistindo, acompanhando como que se dá um julgamento no tribunal. É muito interessante isso. Tem várias sessões que ficam salvas, eu não sei dizer por quanto tempo que cada sessão fica disponível no YouTube, mas são várias sessões lá que ficam disponíveis, debates, sustentações dos advogados, e para quem gosta e para quem tem interesse em estar acompanhando e ver como é a experiência prática, é muito importante e não precisa estar se deslocando até Curitiba. Então, esse é o ponto que eu entendo que é muito vantajoso nessa questão de audiências virtuais. Mas a parte, o litígio aqui da nossa comarca é mais prejudicial, no meu entendimento, com essas audiências virtuais. Isso aí. Tem mais alguma, né, ali na ponta? Deixa eu dar uma olhada aqui. Temos também o nosso companheiro Daniel Felipe, que pediu a principal dificuldade encontrada no direito, desde a graduação até a atuação de hoje em dia. Olha, um abraço lá para o Daniel. Cara, são muitas as dificuldades, né? As dificuldades do dia a dia, assim, práticas, são enormes em você visualizar o problema e tentar, nesse mesmo instante, buscar uma solução, né? E essa solução tem que estar respaldada por alguma legislação ou algum entendimento de algum tribunal. E para isso, demanda muita pesquisa, muita busca por esse conhecimento, e esse é um dos principais obstáculos que a gente vê hoje em dia, de analisar o caso concreto e estar buscando, e o cliente tem pressa, né, muitas vezes, para resolver. Né, o cliente que procura o advogado, vem com a vontade que o problema seja resolvido na hora. E muitas vezes é impossível resolver naquele instante, né? Por isso que eu vejo muito importante a gente acentuar essa cultura de promover acordos, de conversar, de transigir entre as partes, que o nosso judiciário está muito afogado de ações, né? Então, aquilo que o cliente quer naquele momento, se depender apenas de uma tutela jurisdicional, pode se prolongar aí por 1, 2, 3, 4 anos. Mas uma conversa, né, com a outra parte, uma conversa com o advogado da outra parte, pode estar levando aí a um acordo que beneficie ambos, né? Claro que um acordo, cada um vai ter que ceder um pouquinho, mas aquilo que iria se arrastar por um longo período na justiça pode estar sendo resolvido. Então, esse também é outro obstáculo, né? Diminuir um pouco essa cultura do litígio, de litigar, de brigar na justiça, de querer resolver e tentar transigir, tentar um acordo. Muitas vezes o melhor caminho, é a melhor solução. Isso aí. Só para pontuar, né, já nessa questão, agradecer mais uma vez, né, o pessoal que acompanha. Quem puder, né, compartilhar a live, comenta, vai comentando e vamos questionar aí o nosso advogado. E agradecer, né, não só o Matheus, mas a todos que já estiveram aí do outro lado da tela, né? Não vamos falar todos, porque senão passa aí um grande período, mas e junto dessa questão que o Dani comentou, nosso companheiro, eu queria ver contigo, qual a maior satisfação que você tem, né, por ser advogado, ter cursado Direito e tudo mais, e também a maior decepção, né? Eu acho que meio que nessa linha aí que o Dani comentou, né, fez essa pergunta, se tu puder direcionar essa situação. Olha, a maior satisfação, sem dúvida, é a hora que você consegue entregar para o cliente aquilo que ele queria, né? E isso também em todas as áreas. A hora que você chega no final do teu trabalho, que você viu que rendeu frutos, né? É extremamente satisfatório, né? Desde o produtor rural que conseguiu uma safra boa de soja, colheu bem por alqueire, fica muito feliz. O advogado também fica muito feliz na hora que consegue entregar para o cliente aquilo que ele tanto almejava, né? E a questão de decepção,
né? A gente pode dizer que seria justamente a questão de alguma decisão do judiciário ali que não te agrade, que muitas vezes não analisa tudo que você coloca no processo, que deixa de analisar algum ponto da tua petição, da tua peça. Eu acredito que seja isso, uma frustração e uma decepção também, que o advogado escreve, né, com a intenção que seja apreciado aquele pedido, que seja levado em conta aquilo que ele está colocando, e muitas vezes, né, por uma falha, por um descuido, né, uma falta de um cuidado maior do julgador, acaba passando despercebido, né. Claro que não por má fé do julgador, longe disso, mas por algum descuido, né. Errar é humano, todo mundo erra, né, todo mundo pode passar despercebido algum ponto, mas, né, a regra geral é você ter atenção, de você fazer aquilo com extremo cuidado, muito por conta de que você está lidando com um problema de uma pessoa, né, seja das mais variadas formas, um problema criminal, um problema de família, um problema trabalhista, problema previdenciário, né, você está lidando com a vida, com a história de uma pessoa, então você tem que ter extremo cuidado. Eu acredito que seja uma decepção, uma frustração quando aquilo que você coloca no papel não seja apreciado da maneira que você esperava. Tudo bom. E quanto às leis, como vocês recebem essas novas atualizações? Vocês recebem, por exemplo, por e-mail, tem um site específico que vocês entram, tem uma atualização via jornal, por exemplo? Como que ocorrem essas atualizações? Olha, eu vou falar por mim da maneira que eu faço para estar sempre me atualizando, principalmente em busca e pesquisa em portais de jurisprudência, né? O nosso portal do TJ Paraná disponibiliza um formato muito acessível, em que você colocando palavras-chave de algum julgado, de alguma situação, você acaba encontrando julgados recentes, entendimentos recentíssimos do tribunal, e que você pode estar aplicando em algum caso, né? E também está verificando quais são os últimos julgamentos, se o entendimento sobre tal norma se mantém, se há outro posicionamento. Creio que seja uma das principais formas de você se manter atualizado. O próprio site do STJ, do STF, também tem informações assim muito importantes, né? O Superior Tribunal de Justiça está sempre atualizando vários julgados, vários entendimentos, então você tem que estar antenado naquilo que acontece para poder, né, atender teu cliente da melhor forma possível. E também, creio eu que seja muito interessante, hoje a gente tem que usar as redes sociais sempre pro bem, né, perfis de Instagram, do Conjur, do Migalhas, sempre trazem inúmeras informações recentes, julgados, que os tribunais superiores vão tendo entendimentos diferentes. Então, nestas redes sociais, eles têm os stories, algumas publicações que você tem que parar, dar uma lida, dar uma analisada, aí uma hora que sobra um tempinho, você acaba analisando, e essas atualizações vêm diariamente. Nossa legislação não para, né? As leis estão sempre mudando, estão sempre alterando, se mutando, então você tem que estar antenado. E quem não vai atrás, não busca o conhecimento, com certeza fica para trás. Hoje em dia, o direito não perdoa. Tem uma frase que muita gente falava na graduação: o direito não socorre quem dorme. O cara dormiu no ponto, passou, perdeu a oportunidade. Vejo também como muito importante cursos de especialização, mestrado, você sai para outras cidades. Estou fazendo na Univel, em Cascavel, você conversa com outras pessoas, você troca muita informação. Isso é muito importante, porque o colega de outra cidade pode estar tendo uma situação diferente que você ainda não passou, e essa conversa, essa troca de ideias aí vai agregar muito para o teu conhecimento. Professores com uma formação acadêmica muito grande, de grandes centros aí, Curitiba, Maringá, de outros estados, vêm para a universidade e acabam trazendo muitas novidades, que demoram um pouco para chegar aqui na nossa região,
mas que você tem que ir atrás, tem que buscar. Eu acho que não é lógico, né? A parte do direito também, né? Mas em todas as áreas, né? Eu acredito que a pessoa tem que se atualizar. Quer dizer, conversava com o Marcos e o Marcelo Mussolini, questão ali da empresa, também o Idelmar, né? Há pouco tempo, questão ali da contabilidade, enfim, todos os nossos entrevistados, né? Sempre tentando buscar o conhecimento em busca da novidade, que é o que a gente precisa, né? O essencial que a gente tem que ter é o conhecimento, né? Quanto mais, muito melhor. De fato, em todas as áreas você tem que sair da zona de conforto. Isso, exatamente. E falando em zona de conforto, vamos um pouquinho mais a fundo, e nessa questão também quero já antecipar, o Rotaract ele não tem um lado político, a gente não se envolve em política, e justamente por isso, né, a gente até fez um post anteriormente, né, nessas questões, e essa questão que eu vou estar fazendo, Matheus, seria da seguinte forma: as nossas leis, elas são falhas, elas acabam prevalecendo os criminosos, enfim, os autores, e já nessa uma segunda questão em cima, a questão também da Lava Jato. Queria que você comentasse um pouco. Não lado A, lado B, prevaleceu um, prevaleceu outro, mas foi um divisor de águas para a questão aí dos advogados, da OAB, enfim. Queria que você comentasse um pouco sobre essas duas questões. Então, primeiramente, ali quanto ao ponto da falibilidade da nossa legislação, eu como advogado, eu penso que as nossas leis são extremamente bem elaboradas, são extremamente justas, né? O que em algum momento pode pecar é a questão da aplicabilidade da lei durante o processo. Você mencionou a questão de criminosos ali, principalmente na parte do processo, do âmbito do processo penal, muitas situações que a comunidade e a sociedade clama por uma condenação, né? Mas a gente tem que levar em consideração que em muitos casos, não é um, não é dois, é centenas, milhares de casos que tem um inocente lá dentro, né? Que não é apenas um criminoso que está lá dentro, pode ter sido acusado injustamente, né? A gente vê inúmeros casos. Eu até fiz uma anotação de um norte-americano, o Charles Finch, que em 1976 ele foi acusado de assassinar um frentista, um dono de um posto de combustível, e foi condenado à pena de morte na época, e posteriormente acabou sendo cumprida essa pena em prisão perpétua. Acabaram convertendo a pena de morte em prisão perpétua. Ele ficou 43 anos preso, até que conseguiu se provar que ele era inocente. Então, assim, eu não vejo que nossas leis são falhas, mas em alguns pontos, de fato, há uma falibilidade na questão da aplicação da lei, né, que pode estar prejudicando o criminoso, pode estar prejudicando o cidadão de bem também, em algum caso concreto, mas a nossa legislação, no geral, eu não vejo como falha, né, é muito bem elaborado, tanto o nosso Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Civil, Código de Processo Civil de 2015, também muito bem pensado, trazendo muitas inovações, né, a cada ano, novas alterações legislativas que vão muito bem a calhar com a evolução da nossa sociedade, evolução da nossa economia. Então, eu creio que é muito bem pensado, né, as nossas leis. Mas, claro, que vai ter situações esporádicas aí de uma falha. Mas tu veja, Eduardo, que um inocente condenado injustamente de um crime, né, ele vai tentar de todas as formas se defender, né, vai precisar do advogado atuante que busque provar sua inocência, e a lei está ali para punir. Se ele for considerado efetivamente culpado, a lei vai estar ali para punir. Então, eu não vejo como falha a lei, mas, em alguns pontos, a questão da aplicação. Tem também um artigo muito interessante do UOL, até anotei aqui, Eu Sou Inocente, né? Quem tiver a oportunidade de dar uma lida nesse artigo, é muito interessante, inúmeros casos de pessoas inocentes que foram condenados e depois foram inocentados. Mas aí fica a reflexão, como que se paga esse período que a pessoa ficou presa injustamente, né?
Será que uma indenização aí em umas centenas de milhares de reais paga o cara ficar 5, 10 anos preso? Penso eu que não paga, né? A liberdade de uma pessoa não tem preço. E para isso que tem a nossa legislação, recursos e N formas de o advogado tá trabalhando em cima de cada situação. Legal. E só para pontuar a questão me fugiu. A questão da Lava Jato, tinha comentado, né? Sim, a questão da Lava Jato tem que ficar um pouco em cima do muro, né? A questão muito polêmica, né, a Lava Jato, assim, envolve muito a questão política, né, como tu falou, Eduardo, a questão do lado A, lado B, e para manifestar uma opinião, né, geralmente quem manifesta opinião sobre esse assunto acaba pendendo para um lado ou para o outro. Mas fazendo uma análise, assim, como advogado, eu vejo que, de fato, a Lava Jato foi um divisor de águas no nosso país. A gente que acompanhou noticiários, né, durante vários anos, investigações, audiências, né, condenações, sentenças saindo, recursos ao STF, enfim, uma questão para quem é um apreciador do direito, estudar a fundo, e tenho certeza que daqui a alguns anos a Lava Jato vai ser um objeto de um estudo muito criterioso, né. Na parte da advocacia, há muitas discussões com a atuação do juiz Sérgio Moro, né, que depois acabou saindo, né, da magistratura, foi ser ministro do governo Bolsonaro, e agora ele é advogado. Tu vê como o mundo gira, né, e os advogados tinham muito essa situação que o juiz Sérgio Moro ceifava algumas prerrogativas do advogado, até depois a gente vai falar, né, de prerrogativas, mas o juiz Sérgio Moro acabava, durante o trâmite e andamento processual, ceifando algumas prerrogativas, e de fato, são situações que aconteciam, né, olhando por esse aspecto da advocacia, mas de fato a atuação da Lava Jato foi um divisor de águas, né, e agora, recentemente também com a saída do procurador, do Deltan Dallagnol também, penso eu, e na minha opinião, dá uma enfraquecida na operação, porque o Deltan era uma figura muito atuante, né, certeza que quem entrar no lugar dele também vai estar pegando com pulso firme, mas ele foi também uma figura muito importante e com certeza vai ficar na história aí dessa operação ao lado do Sérgio Moro. Show. Então, agora um pouquinho mais sobre você agora. E suas pretensões no futuro. Quando você olha pra frente assim, o que você vê? Você pretende ser um juiz? Ou até um ministro da Justiça, né? O que você se imagina assim pra frente? Então, André, eu me imagino sem parar de estudar, né? Sempre em busca de conhecimento, estudando e trabalhando, mas a princípio não me vejo em nenhuma carreira da magistratura, né? Eu, como eu falei, gosto muito da advocacia, não me vejo trabalhando fora da área de advocacia, gosto mesmo do trabalho, do dia a dia, né? Que a advocacia, ela te dá um leque de trabalho mais amplo, né, do que a magistratura. O magistrado vai estar vinculado a julgar tais processos de tal comarca, né, atuação um pouco, no meu entendimento, um pouco limitada. O advogado não, o advogado pode atuar, como falei, no litígio, né, em processos contenciosos, na parte de acordos, na parte também preventiva, né, como narrei no começo, a questão do compliance. Então, são vários caminhos que o advogado pode estar seguindo, e eu não me vejo, assim, limitado a um concurso público. Essa é a minha opinião. No futuro também penso e vejo com muito carinho, como falei no início, gosto muito dos meus professores, né, tanto do ensino fundamental, médio, da graduação, e quem sabe no futuro possa estar lecionando aí para uma graduação. Quero me especializar também para tentar no futuro ser professor. Acho muito, muito importante a atividade do professor, você ter esse dom de estar levando o conhecimento para os alunos, né? Na graduação, muitas vezes o pessoal saía de ônibus,
de alguns municípios longe, fazia 50, 100, 200 quilômetros todos os dias para estar buscando conhecimento, e o professor estava lá da maneira que conseguia estar levando essa informação para o aluno, tendo muitas vezes jogo de cintura aí para o cara não estar num dia muito bom, e enfim, eu acho muito interessante e vejo com bons olhos aí, quem sabe no futuro, tá atuando também como professor, mas não me vejo fora da advocacia. Essa é a minha prioridade e é o que eu penso em seguir no futuro. Isso aí vai estar gravado, tá? Tá gravado isso. Com certeza, pode deixar anotado aí. Legal. E a gente comentava em off também, né, no decorrer aí da entrevista, que você é vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, né, da OAB de Dois Vizinhos. Então, queria que você comentasse, né, Matheus, essa questão que você levantou há pouco instante também, né, dessas prerrogativas. Sim, antes de entrar no assunto que eu gosto muito de tratar, que é a questão da prerrogativa do advogado. Já falei, né, dei umas pinceladas antes, mas de antemão gostaria de mandar um abraço lá para o meu colega, Dr. Cleiton Schumann, ele que é o presidente da comissão, também o presidente da subseção, Dr. Alexandre Henrique Guzzo, nosso presidente muito atuante aqui na nossa subseção, sempre lutando com muito afinco aí pelo direito, pelas prerrogativas do advogado. Tenho certeza que estão nos assistindo, acompanhando a live. E a nossa comissão de prerrogativas, eu estava comentando com o Cleiton, não digo que diariamente, né, mas toda semana tem alguma situação de violação de direito do advogado da prerrogativa. É importante lembrar, Eduardo, que o Estatuto da OAB é previsto por uma lei, né, até anotei aqui alguns pontos, né, da Lei 8.906, que é a lei que rege o Estatuto da Advocacia. No artigo 7º do Estatuto, traz todos os direitos do advogado. São dezenas de incisos desse artigo, dezenas de parágrafos, dispõe todas as prerrogativas do advogado. Então, como eu falei no início, o advogado atualmente vem sendo uma profissão assim, um tanto quanto mal vista, por muitas pessoas acabam desmerecendo o trabalho do advogado, mas nossas prerrogativas existem, devem ser respeitadas, né? Em Dois Vizinhos tem a comissão de prerrogativas da OAB, da nossa subseção, é muito atuante, quase toda semana tem uma situação, a gente vai atrás, tenta solucionar, e caso não é solucionado através dessa conversa com a comissão, é repassado a OAB, a seccional do Paraná, em Curitiba. Tem uma linha direta, inclusive um 0800, que fica sempre alerta com alguma situação de violação de prerrogativa, e a OAB é muito atuante também nesse sentido. O presidente atual, presidente que é de Pato Branco, Dr. Cássio Teles, ele se identifica muito com essa situação de prerrogativas, e ele militou muito tempo, especialmente na questão das prerrogativas do advogado. Então, eu vejo assim que um pouco está se mudando, né, essa questão de valorização do profissional, mas as pessoas têm muitos comentários ainda pejorativos em relação ao advogado, e até por conta da atuação de algum outro colega que acaba cometendo alguma infração ética, cometendo alguma situação de violação do direito do cliente, né, que cria essa imagem, o advogado é isso, o advogado é aquilo, mas isso é exceção, né? A regra geral é de respeito ao trabalho do advogado e respeito principalmente às prerrogativas, né? Então a gente está atento, está vigilante com essas situações aí, principalmente aqui na nossa subseção. Aí. Então a gente está caminhando no final da entrevista, né? Foi muito bom essa entrevista. Mas é cedo, amigo. É cedo, mas temos ainda mais um pouquinho para conversar aqui. Primeiro, eu gostaria novamente de agradecer a todo mundo que participou aqui, quem só assistiu ou quem comentou também. Tivemos muitos participantes, amigos nossos aqui do Rotaract mesmo, amigos como o Matheus Doreis, o Jefferson Brat, o William Reguilin, amigo nosso, a Elo Vieira, o Cleiton Schumann, como você acabou de comentar dele, a Dona Rita Rossetti Ragnini, Vilma Pagnussati,
Camilo Senin, Chucrute, a Edilce Glink e o Edmundo Glink também. Temos vários participantes aqui. E quem estiver assistindo nós e tiver alguma pergunta ainda pro nosso convidado, Matheus Conter, aproveita que tá no finalzinho aqui e depois não vai ter outra chance, né? Mas quem sabe... Novamente, eu que agradeço você, André, o Eduardo, né, todo o pessoal do Rotaract, como eu falei no começo, né, a gente acredita aí nos projetos de vocês, porque vocês levam muito a sério, né, tudo que é feito, né, não é feito na brincadeira, na zoação, né, vocês trabalham com seriedade para sempre tentar fazer o melhor. Então, isso gera uma credibilidade muito grande para o Rotaract, né, uma instituição muito séria, né, a nível de mundo, né, muito sério. Então, parabenizo vocês e sempre que precisarem de nós aqui, estamos à disposição, né, no futuro, se precisar de mais uma live, a gente está à disposição aí para tratar, agora, quem sabe, de um tema mais específico, né, informando aí nossa população, né, trazendo informação, né, para a nossa população e também esclarecendo alguns pontos da nossa área, né. Como eu falei, a área da advocacia, para quem está encerrando o ano, o pessoal que está indo prestar vestibular, é uma área, assim, muito interessante, né, até mesmo para quem não quer seguir na área jurídica, né, não quer nenhum concurso, mas para a questão da vida, né, você com uma graduação em Direito, você abre sua mente, assim, para um emaranhado de situações, você abre o teu conhecimento, assim, para visões diferentes. Então, é muito importante quem tem essa vontade de estar indo além, né, no conhecimento das nossas leis, a área do direito é muito importante. Desde o primeiro semestre, a hora que você começa a estudar a história do direito romano, direito hindu, a gente teve uma disciplina também que tratou sobre esses pontos, é extremamente interessante, né, teoria geral, filosofia, sociologia, enfim, é uma área muito interessante. Para quem tem vontade, eu indico, siga em frente, não esmoreça, a graduação também tem seus momentos difíceis, né, semana de provas, trabalhos, mas é assim mesmo, uma hora passa. E outro ponto que eu não falei antes, e também acho importante trazer como informação, é a questão do estágio. Infelizmente, durante minha graduação, não consegui fazer estágio, né? Trabalhei por cerca de 4 anos na radiodifusora, né? Me agregou, não na área jurídica, mas na área, principalmente da oratória, me agregou muito conhecimento, no período que eu trabalhei na rádio, mas com certeza, quem tem a oportunidade de fazer um estágio na área jurídica, faça, porque é muito importante. Você está vendo diariamente ali o trabalho que você desempenha, né, elaborando uma petição, né, cuidando de um processo. No momento que você finalizar a sua graduação, você já vai entrar para a área que você escolhe, assim, de cabeça aberta, de peito aberto. Seja no escritório da advocacia, seja nas dependências do fórum, na secretaria, na assessoria do magistrado, do Ministério Público. Você vê situações assim que a graduação não te coloca, né? Eu sempre digo que a faculdade te forma bacharel em direito, né? Então, a profissão que você vai seguir cabe a você mesmo correr atrás, né? Então, para isso que é importante o estágio durante a graduação. A hora que você se formar, você já tem aquele caminho aonde você quer seguir. É isso aí, que legal. Temos aqui mais uma pergunta também ainda nos comentários do Facebook. E também aproveitar agora e mandar também um abraço ao Dirley Rigon, que chegou aí conosco, e a Marli Pascoaloto também, que está nos acompanhando. A pergunta aqui que é do Camilo Senin, vulgo meu pai ali, que está aí do lado assistindo. Quando você perde uma causa e acha que poderia ter tido a vitória nisso, seria o caso de uma instância superior? Olha, com certeza, André, né? Como eu falei, questão do duplo grau de jurisdição existe para isso, né? Uma causa, é bom frisar que não existe causa ganha, né? O advogado que promete, você vai ganhar, isso já está, em tese, cometendo até uma infração ética, prometendo uma coisa que não é certa, porque não é o advogado que vai julgar, né? É o magistrado.
Então, na minha concepção, não existe uma causa-ganho. Mas na concepção do cliente, pensa que de fato não tem essa situação, vou ganhar, é certeza que isso vai acontecer, e no final acaba perdendo, por alguma situação peculiar do processo, cabe um recurso para uma instância superior, a depender da situação, tem que se analisar qual recurso que cabe, e se não der certo na segunda instância, tem os tribunais superiores também para se recorrer, e claro, por isso que eu comentei a importância desse princípio e que um julgamento de primeira instância muitas vezes não finaliza o processo. Não tem o chamado trânsito em julgado, né, que é quando não cabe nenhum recurso. Então tem sim, mas tudo tem que se analisar cada caso. Isso aí. Só para completar, né, e já finalizando praticamente a nossa live, deixar em aberto, né, Matheus, caso tu queira planar mais algum assunto, algo assim, mas só nos bastidores, né, que antecede, quem que vamos chamar, vamos conversar, tem tantas pessoas em São Jorge, né, que a gente quer fazer, que a gente foi atrás, né, mas a hora que eu e o André sentamos e conversamos, né, vamos chamar o Matheus, tanto por ser nosso amigo, em particular, né, questão de time, convívio, enfim, né, mas pela pessoa em si, né, então foi muito fácil, teve aprovação todo mundo, né, então, e facilita, né, facilita o nosso, não que a gente não teria com outras pessoas, né, não é por isso, mas acho que pelo nosso vínculo, nossa amizade, isso acaba ficando muito mais fácil, né, e deixo aberto, né, Matheus, aí o espaço aberto para ti, né, caso queira levantar mais algum outro assunto, suas considerações. Então, eu que agradeço, Eduardo, André, todo o pessoal aí do Rotaract. Como falei antes, para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, né, o pessoal que está acompanhando aí no Facebook, também um grande abraço, meus familiares lá, minha mãe, meu pai estão assistindo, minha namorada também que está ligada no Face do Rotaract, a todos um grande abraço, e aos colegas, indico, participem também, é importante estar trazendo informação, trazendo conhecimento para todo mundo, e as nossas redes sociais são para isso, né? Penso eu que o Facebook, o Instagram estão aí para a gente utilizar para o bem, né? Muitas vezes deixar de lado uma postagem que não agrega em nada, né, para trazer uma postagem de cunho informativo, que é o caso da live aí do Rotaract. Agradeço mais uma vez o convite. Aqui na nossa cidade temos vários colegas advogados também de grande capacidade, de grande excelência, que também podem estar participando aí com vocês, compartilhando principalmente experiências, né, que é muito importante. Indica aos colegas que participem quando chegar o convite, né, do Rotaract, pessoal de outras profissões, outras personalidades aí do nosso município participem. É importante a gente estar tendo esse elo de ligação através de vocês aí do Rotaract, de fazer esse tipo de live, né, a live que cresceu muito aí durante a pandemia, né, principalmente durante os cantores, e é importante esse tipo de live também para cunho informativo, né. Isso aí, muito obrigado. Agradecer de novo você, Conter, por ter aceitado o convite, a todo o pessoal que está nos assistindo, pedir para todo mundo que curta a nossa página no Facebook, a nossa página no Instagram também, e que essa live vai estar depois, quem não pôde assistir ou pegou só o final ou uma partezinha ali, depois vai estar disponível no Facebook mesmo, como também no YouTube do Rotaract, que é só tem o sininho? Tem o sininho. Clicar no sininho, receber a notificação. Ative o sininho. Pessoal que quiser assistir, não só do Conter, também como dos outros convidados nossos, aproveitar que vai ter muita coisa a conhecer, como nós tivemos também, eu e Eduardo, que aprendemos muitas coisas que não, até coisas que não fazíamos nem ideia, né? E só resta agradecer a isso. Agora vocês têm mais alguma coisa para comentar? Aí eu... Da minha parte seria isso, valeu, agradeço, e estamos aí, quando precisarem novamente, eu estou disponível, né, só me comunicar que a gente tá na ativa. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigado quem acompanhou, quem mandou pergunta, quem só deu um like, pelo menos abriu a página, enfim, nosso muito obrigado. Quem puder compartilhar, compartilha.
se inscreve no canal, que vai estar postado lá, vai no nosso Instagram, sempre a gente está postando também aí as questões das próximas lives. Acredito que terça-feira que vem vai estar programado, né, a próxima entrevista. Acredito que hoje, amanhã, a gente já vai estar postando a questão do entrevistado. E compartilhe, né? Junte-se. Quem tem interesse, pessoal, quem tem muito interesse em participar do Rotaract, vamos fazer mudança. A gente sabe que os dias de hoje está muito difícil, né? E eu acho que são pequenas coisas, como uma live, né? Uma pequena live dessa que faz a diferença. A gente agrega conhecimento, a gente passa conhecimento, né? E é para isso que o Rotaract está no mundo, né? Então, mais uma vez, Contro, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado ao clube, né? E fiquem todos com Deus. Isso aí. Até mais.